Apesar de ter sido atribuído a ela o título de a garota psicopata, é necessário entender a história de Mary Bell antes de compará-la, por exemplo, com John Venable e Robert Thompson, duas crianças de apenas 10 anos que assassinaram um pequeno James Burger por pura diversão em fevereiro do ano de 1993 em Liverpool, no Reino Unido. Mas, neste caso, seus primeiros anos foram muito conturbados. Sua mãe a abusava psicologicamente, tentou assassinar Mary diversas vezes, além de drogar a menina com anfetaminas e esfregar seu rosto em sua própria urina quando ela fazia xixi na cama. Desde os 5 anos, ela era obrigada a fazer sexo oral com os clientes da mãe dela, que era garota de programa, e tudo isso, claro, em troca de dinheiro. Este caso nos leva para reflexões sobre nossas crianças, suas purezas e o quanto devemos estar atentos em nosso meio e ao redor. Eu sou o tiozão da Fatos, seja bem-vindo, você está na Fatos Criminais. De 1957. Podemos começar já dizendo que o trauma e a falta de amor assombraram Mary Flora Bell desde que ela nasceu em Newcastle, na Inglaterra, no dia 26 de maio de 1957. Sua mãe, Betty McCrack, aos 17 anos gritou para que os médicos tirassem Bell de sua frente logo assim que ela nasceu. A partir desse momento, ela tentou se desfazer da filha de todas as maneiras possíveis, tentando doá-la para estranhos na rua, para amigos, vizinhos e parentes. Desesperada, Beth chegou ao ponto de oferecer dinheiro para que ficassem com a sua filha. Sem sucesso em se livrar de Bell, a jovem engatou uma jornada de tentar matá-la. Ela fez isso 4 vezes, sendo que em 3 dessas tentativas, a irmã mais velha de Beth se mostrou disponível para adotar a pequena Bell, pelo menos até que Beth terminasse a escola. No entanto, a jovem não aceitou porque a perturbava o fato de que sua filha fosse bem cuidada e feliz. Naquela época, Beth era uma garota de programa que chegou a se casar com um traficante de drogas, o Billy Bell. Estima-se que pelo menos dos 4 aos 8 anos de idade, Bell foi oferecida aos clientes da mãe para que eles a estuprassem. A jovem cobrava uma quantia maior para que os homens fizessem o que bem entendessem com o corpo da filha. Além disso, Bell frequentemente se envolvia em acidentes, como cair de uma janela e ter uma overdose de comprimidos para dormir. Mary Bell diz que só se lembra de cenas confusas do que acontecia no quarto, com homens pelados, chicotes que a mãe usava e vendas. Esses 2 fatores foram essenciais para moldar a personalidade de Bell. Seu padrasto, Billy, era a única pessoa com quem a garota se dava bem, apesar de ele oprimi-la psicologicamente e enchê-la com discursos antigovernamentais, alegando que a polícia e os professores eram os verdadeiros inimigos, dos quais ela deveria se manter longe. Foi com Billy que Bell aprendeu que a pior coisa que poderia fazer era matar um policial, e como o homem já tinha sido preso uma vez, ela achava isso incrível. O processo de hostilização dos professores e das autoridades foi praticamente imediato. Bell acreditava que agindo assim ela teria o mínimo de admiração de seu padrasto. Aos 10 anos de idade, a garota havia se tornado uma pessoa retraída, descrita como cínica e manipuladora, e parecia sempre estar à beira de qualquer ato de violência. 25 de maio de 1968. Na manhã de sábado do dia 25 de maio de 1968, o menino Martin Brown, de apenas 4 anos, colocou sua capa de chuva e se despediu da mãe para ir brincar. Aproximadamente entre 15 e 30, ele foi encontrado morto por 3 garotos que procuravam lenha no quarto dos fundos de uma casa abandonada. Brown estava de barriga para cima e sua boca ensangrentada.
A autópsia do menino não revelou nenhuma fratura nem violência, mas próximo a ele havia alguns frascos de comprimidos encontrados no local que fizeram a polícia concluir que a morte dele foi apenas um acidente. Alguns dias depois, Mary apareceu na porta da família de Brown dizendo que queria ver Martin. A mãe do menino explicou a ela que ele estava morto, mas Bell disse que já sabia que estava ali para ver o corpo dele no caixão. A mulher fechou a porta na cara da menina. Julho de 1968. No dia 31 de julho de 1968, Brian Howe, de apenas 3 anos, foi encontrado largado em um terreno baldio na região de Scottswood. Foram encontradas marcas muito discretas de mão ao redor do pescoço dele e alguns ferimentos que pareciam ter sido feitos com objetos afiados, inclusive as letras N e M em seu abdômen. Um dos investigadores da polícia alegou que não parecia se tratar de um assassinato, mas sim de uma brincadeira de criança que parecia ter dado muito errado. Norma Beale, de 13 anos, era a melhor amiga de Mary, e apesar de compartilharem o mesmo tipo de vida quebrada e recheada de muita dor e ódio, elas não eram parentes, apenas sócias de muita revolta. Pouco depois da morte de Howe, as duas invadiram uma creche e a vandalizaram com bilhetes assumindo a responsabilidade pela morte de Martin Brown e também de Brian Howe. No entanto, a polícia acreditou que não passava de uma brincadeira mórbida e insensível. Mesmo depois que a escola instalou um sistema de alarme, as garotas continuaram mesmo assim invadindo o local. Em face a esse tipo de comportamento, elas foram interrogadas pela polícia. Ambas agiram de maneira estranha, porém Norma se mostrou mais animada, ao contrário de Mary, que era apática. Após ser vista gargalhando na missa de 7º dia de Howe e ser convocada para mais depoimentos, ela cometeu o erro de dizer que viu o agressor da vítima e que ele carregava uma tesoura. A polícia não havia revelado as marcas feitas com algo afiado encontradas no corpo de Howe. As duas acabaram indo à júri popular. Mary Bell, mal vestida e sem apoio nenhum da família, foi constantemente referida como nascida do mal pela promotora e que tinha prazer em matar. Por outro lado, Norma Bell, com o apoio do advogado, foi vestida com roupas vibrantes e instruída a chorar muito para demonstrar arrependimento, assim como a sua família, que lhe dava todo o suporte. Eles falavam com a imprensa e se desculpavam o máximo que podiam, enquanto a família de Mary Bell os evitava. O caso, claro, foi tomado pela mídia e pela pressão da opinião pública, que caçou Mary Bell como uma bruxa. O resultado veio no dia 17 de dezembro de 1968, com a absolvição de Norma e a condenação de Mary a 12 anos por homicídio culposo, partindo do princípio de que ela tinha sintomas clássicos de psicopatia, mas ninguém se deu o trabalho de fazer uma avaliação psicológica em Norma. Mary terminou sua pena no ano de 1980 aos 23 anos e voltou para a vida em sociedade sem nunca ter mostrado o seu rosto, apesar de toda a perseguição midiática. Ela mudou de nome e foi protegida pela Lei Mary Bell, criada para preservar a identidade de crianças que cometeram crimes. Por que Mary, que foi vítima dos piores maltratos do ser humano durante toda a sua infância, tendo só a violência como referência, foi considerada como perigosa e assassina? Por que ninguém se importou com Norma Bell, que arquitetou e participou dos crimes? Podemos parar para pensar sobre o caso de Mary Bell. Na sua opinião, as pessoas nascem más ou a maldade é plantada nelas após seu nascimento? Deixe nos comentários, eu adoraria ler. Amigo, aproveite agora e inscreva-se na Fatos, caso não seja. Deixe o seu like e um comentário. Dessa forma, você contribui para o crescimento do canal. Muito obrigado por ter assistido este episódio e nos vemos no próximo. Até lá!